Para nós fazer, tá, o nosso trabalho de hoje, eu vou usar aqui a linha Anne da Círculo. Este novelo, ele é 100% algodão, tá? Algodão mercerizado, cores firme. Esse novelo contém 500 metros. A tex desse fio é a 295. A agulha recomendada é a 1,75. E essa cor aqui é a 3611, a cor rubi. Tá? Essa cor é um tom de vermelho, tá? Bem lindo, muito lindo mesmo essa cor. A agulha aqui que eu vou usar é a que eu sempre uso, tá? A minha agulha soft da Círculo de 2 milímetros. Mas vocês podem usar aí a cor e a agulha que vocês sempre trabalham aí, tá bom? A agulha. A cor pode ser a que vocês estiverem aí disponível e achar melhor aí para trabalho de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. O meu novelo está novo, tá? Eu abri ele aqui por cima, tá? Fiquei dentro da embalagem aqui pra não ter nenhum... ficar aí bagunçado depois que a gente, né, terminar o trabalho, né? Se tirar aqui, ó, o novelo, a embalagem aqui do novelo, né? Depois que a gente fazer, ele vai ficar um pouquinho bagunçado, vai ter que colocar numa sacolinha, né? Pra não estar sujando. Então, já abro aqui por cima, ó, meninas. Que não tem perigo nenhum aí de ficar bagunçado e até mesmo de sujar, não é mesmo? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha linha, tá bom? E eu vou estar fazendo aqui 6 correntinhas. Fiz a minha primeira laçada e vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 7 correntinhas, meninas. Vou voltar aqui na primeira correntinha, vou inserir a agulha aqui dentro dela. E vou aqui estar fechando com ponto baixíssimo, formei aqui este círculo bem pequeno. Vamos agora continuar subindo aqui as 3 correntinhas, que é o primeiro ponto, e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Totalizando aqui 3 pontos, contando com as 3 correntinhas. Assim que fizer esses 3 pontos, nós vamos fazer aqui 1, 2 correntinhas, volta no mesmo intervalo, no mesmo círculo, e vamos colocar aqui mais 3 pontos altos. No total, meninas, nós vamos colocar 4 grupos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Vou colocar aqui o meu terceiro grupo de 3 pontos altos. 2 correntinhas e vou trabalhar aqui o meu quarto grupo de 3 pontos altos. Essa linha, tá? Eu já estou arrematando aqui a pontinha do fio, né? Escondendo por entre os pontos e a pontinha que sobrar a gente depois corta. Fiz aqui mais 3 pontos. Agora, eu vou fazer as 2 correntinhas de separação e vou prender aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós iniciamos. Então, aqui, olha, já iniciei com esse grupo, tá? De 4 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora, meninas, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui até chegar nesse intervalo de 2 correntinhas. Se a de vocês precisar estar fazendo 3 aqui, tá? De separação, onde nós fizemos 2 correntinhas, pode estar fazendo, ok? Cheguei aqui no intervalo das 2 correntinhas. E aqui eu vou estar fazendo um leque de 6 pontos separados por 2 correntinhas. Então, já subi o meu primeiro ponto alto, que é as 3 correntinhas. E aqui eu vou colocar mais 2 pontos altos, ficando com 3. Fazer 2 correntinhas, no mesmo lugar, vou fazer aqui os meus 3 pontos altos, para nós completar aí os nossos 6 pontos. Pronto, eu fiz aqui, olha, um leque de 6 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1 a 2 correntinhas, volta aqui, ó, nesse intervalo, novamente, vamos fazer o mesmo que fizemos ali. Colocar o leque de 6 pontos. Eu fiz aqui os meus 3 primeiros, 2 correntinhas, no mesmo lugar, vou colocar mais 3 pontos.
Então, vai ficando assim, tá, meninas? Olha este leque aqui. Vou fazer agora 2 correntinhas, não vou apertar muito essas correntinhas, tá bom? E vou aqui no próximo intervalo, nós vamos colocar o mesmo que fizemos ali, tá bom? Colocar os 6 pontos altos separados por 2 correntinhas, formando aqui o nosso terceiro leque. E é assim, tá, meninas, que nós vamos trabalhar. Eu vou fazer aqui o meu último ponto, meu último leque, e já volto aqui com vocês, tá bom? Aqui eu já tô com 3, vou fazer este daqui e já volto. Pronto, meninas, voltei aqui, olha, já com a minha volta finalizada, fiquei aqui com 4 leques, tá? Esses leques aqui vai ser os nosso canto, tá? Onde nós vamos fazer aí o formato do quadrado da nossa toalhinha. Ficou dessa forma. Então, nós vamos iniciar agora a nossa próxima volta, tá bom? Fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha, agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas. Vamos ir pegando em cima do ponto. Cheguei aqui no intervalo, tá? Das 2 correntinhas. Aqui eu vou trabalhar a mesma forma. Subir as 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos. Essas 3 correntinhas já é o nosso primeiro. Vou fazer aqui as 2 correntinhas de separação no mesmo lugar. Eu vou colocar mais 3 pontos altos, formando aqui o nosso leque de 6 pontos. Dessa forma, meninas. Vou agora fazer 2 correntinhas de separação. Vou aqui nesse intervalo aqui que fizemos, tá? De um leque e o outro. E vou aqui colocar 3 pontos altos. Coloquei esses 3 pontos, agora novamente 2 correntinhas. Cheguei aqui no meu leque, tá? Vou no meio dele, vou colocar o mesmo que fizemos ali atrás, no início, tá? Vamos colocar 3 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo lugar, mais 3 pontos altos, formando aqui o nosso segundo leque do nosso segundo canto. Assim que fizer esse leque, tá? Vamos fazer as 2 correntinhas de separação, vou nesse intervalo de 2 correntinhas e vou colocar 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de separação no leque à frente, no intervalo, nós vamos repetir ali o nosso terceiro leque. Então, meninas, é assim, tá? Nessa sequência que nós vamos continuar fazendo a nossa volta. Vocês trabalham de vocês aí, eu vou trabalhar a minha aqui, nesta sequência. Quando chegar no finalzinho aqui, olha, eu volto com vocês. Vai ficando dessa forma aqui, ok? Pronto, pessoal, voltei aqui já com a volta, tá? De número 3 finalizada. Vamos iniciar agora a nossa volta de número 4. Eu fechei aqui com ponto baixíssimo naquela terceira correntinha que nós iniciamos. E agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até no meio do leque, tá? Então, vamos lá. Pegando sempre em cima do ponto alto ao lado. Até chegar, ó. Cheguei no intervalo de correntinhas. Vou subir aqui as 3 correntinhas, já é o nosso primeiro ponto. E vou fazer mais 2 pontos altos. Aqui, nós vamos continuar, tá? Com o nosso leque. Faça 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar, para nós complementar aqui o nosso primeiro leque da nossa volta. Pronto, eu fiz aqui o meu leque. Agora, meninas, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação. E aqui onde nós temos os 3 pontos altos, nós vamos ficar com 7. Vamos fazer 2 aqui nesse intervalo e mais 2 aqui, ó, nesse último intervalo. E trabalhar os 3 pontos altos, tá? Então, vamos lá. Então, fiz aqui 2 pontos, 3, 4, 5. No intervalo, vamos fazer o de número 6 e o de número 7. Vai ficar assim, tá bom? E vamos fazer as 2 correntinhas de separação e vir aqui no nosso leque e fazer o mesmo que nós vem trabalhando aqui os nossos leques, tá bom?
Vai ficar dessa forma, olha. Vamos agora fazer a nossa próxima volta com 2 correntinhas. Os 2 primeiros pontos altos no intervalo aqui da correntinha, tá? E agora, nós vamos fazer aqui os 3 pontos que nós temos na base. Fiz aqui os meus 3 pontos e mais 2 aqui no intervalo, tá? Das correntinhas, complementando aqui os nossos 7 pontos altos. 2 correntinhas, cheguei aqui no meu leque, eu vou repetir o mesmo que nós estamos trabalhando, tá? Pronto, meninas, olha, vai ficar assim, tá? E nessa sequência que nós vamos trabalhar por toda a volta. Vamos trabalhar essa volta e essa da mesma forma que trabalhamos essas duas, ok? Assim que finalizar, eu volto com vocês aqui, já finalizada com ponto baixíssimo na nossa terceira correntinha que iniciamos. Pronto, pessoal, eu voltei aqui já com a nossa volta, tá? De número 4, já finalizada. Fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós iniciamos. E aqui, ó, onde nós temos aqueles grupos, tá? Nós ficamos grupos de ponto altos, né? Que eram os 3, nós ficamos agora nessa volta com 7 pontos altos. Vamos iniciar agora a nossa volta, tá? De número 5. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no meio do leque. Então, vamos lá. Vamos ir caminhando com ponto baixíssimo, pegando em cima do ponto alto. Olha, eu cheguei aqui no espaço de correntinhas no meio do leque. Agora, eu vou subir minhas 3 correntinhas e vou fazer aqui mais 2 pontos altos, ficando com 3, porque as nossas 3 correntinhas já conta aqui como um ponto alto. Vou fazer as 2 correntinhas de separação, voltar no mesmo lugar e vamos fazer aqui os nossos 3 pontos altos para complementar aqui o nosso leque, tá? Pronto, olha, eu fiquei aqui com o meu leque já pronto, nosso primeiro leque, né? Agora aqui, meninas, onde eu tenho os 7 pontos, nós vamos ficar com 11. Vou fazer as 2 correntinhas de separação e vou fazer, ó, os 2 primeiros, tá? Vai ser nesse espaço de correntinha, os 2 últimos nesse último espaço, tá bom? E vamos trabalhar aqui nos 7 pontos altos, um ponto para cada ponto. Então, vamos lá. Os 2 primeiros, olha, no intervalo da correntinha. E agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, os 7 pontos altos, que é um ponto para cada ponto. Essa carreira, tá, meninas? Ela é muito fácil de fazer, super fácil. A única diferença vai ser aqui nesses 7 pontos, que agora nós vamos ficar com 11, tá bom? Então, eu vou fazer só essa parte aqui, porque nos demais é a mesma repetição. Olha, agora os meus 2 últimos pontos vai ser também no intervalo, tá, das correntinhas. Então, nós vamos ficar aqui com os nossos 11 pontos altos, olha. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. E agora, as 2 correntinhas, chegando aqui no leque, nós vamos fazer o mesmo leque que nós vem trabalhando aí na nossa volta, tá? Então, meninas, vocês trabalham de vocês aí nessa sequência, tá bom? Essa repetição vai ser nas 3 voltas aqui que sobrou do nosso trabalho aqui, ok? Olha, aonde nós temos esse grupo de 7 pontos, nós vamos trabalhar 11, que é esse daqui. Então, olha, são a mesma repetição nas 3 voltas, ok? Então, trabalho de vocês aí, quando chegar aqui, ó, no finalzinho eu volto com vocês para nós continuar aí o nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa volta, tá? De número 5, já finalizada. Vamos iniciar aí a nossa volta, tá? De número 6, e ela vai ser trabalhada da mesma forma que no início, tá? Nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até aqui no meio do leque. Cheguei com ponto baixíssimo, agora eu vou subir minhas 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E vou fazer aqui mais 2 pontos altos, as 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, completando aqui o nosso leque.
Vai ficar desta forma aqui, tá, meninas? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Aonde eu tenho aqui, meninas, esses 11 pontos altos, agora nós vamos ficar com 15 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar da mesma forma, tá? Vamos aqui, ó, no espaço, colocar 2 pontos altos. E nós vamos ir trabalhando nesses 11 pontos altos, tá? Um ponto para cada ponto. Quando chegar lá nesse intervalinho aqui, depois dos pontos altos, nós vamos colocar aqui mais 2 pontos altos, para nós completar aqui os nossos 15 pontos altos. Vai ser trabalhado, meninas, dessa forma, tá? Por toda a volta. Então, essa mesma sequência que nós estamos fazendo aqui nessa lateral, nós vamos fazer nas 3, tá? São a mesma repetição. Cheguei no intervalo, tá? Das correntinhas, então, aqui nós vamos colocar mais 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, vou aqui no meio do meu leque. E vou colocar o mesmo leque que nós vem aqui trabalhando, tá bom? Que nós está trabalhando na nossa toalhinha. Pronto, meninas, olha, aqui eu finalizei, tá? Essa lateral, essa daqui, menina, que nós fizemos aqui, nós vamos fazer nessas 3 que temos aqui, tá? Que é a mesma repetição. Aqui, então, em cima daqueles 11 pontos altos, nós ficamos com 15, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos altos, tá bom? Então, o trabalho de vocês aí nessa sequência, tá bom? Essa é a mesma repetição nessas 3 partes aqui, que assim que eu finalizar, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a volta, tá? De número 6, já finalizada. Vamos iniciar agora a nossa carreira, tá? De número 7, e ela vai ser trabalhada desta forma. Eu já fiz aqui, olha, já caminhei com um ponto baixíssimo até no meio do meu leque, tá? Da mesma forma que nós vinhamos aqui trabalhando, tá? Caminhei com ponto baixíssimo, já fiz aqui as minhas 3 correntinhas, e vou aqui colocar mais 2 pontos altos. Aqui agora, meninas, tá? Nesse leque, nós vamos ter uma diferença aqui, tá bom? Eu fiz aqui meus 3 pontos, então, vou fazer mais 2 correntinhas. Vou fazer mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, no mesmo espaço, vou colocar, tá? Mais 3 pontos altos. Então, aqui nós vamos fazer nos nossos leques, em todos eles, tá? Nos 4 cantos, vamos trabalhar desta forma aqui. Assim que eu fizer, tá? Esses 3 grupos de 3 pontos altos aqui, eu vou dar sequência da seguinte forma. Eu vou fazer aqui 2 correntinhas, vou aqui, ó, nesse primeiro ponto alto daqueles 15 pontos altos que nós fizemos, né? Então, vou vir no primeiro e vou aqui colocar um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, vou pular um ponto e no próximo vou prender com um ponto baixo. 3 correntinhas, da mesma forma, vou pular um ponto alto e no próximo prender com um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo um ponto alto e no próximo vou prender com um ponto baixo. E assim, nós vamos ir trabalhando, ó, sempre pulando um ponto de base e fazendo um ponto baixo. Pulei um, no próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas. Pulo um ponto e agora no último ponto, um ponto baixo. Pronto, meninas, olha, aonde nós temos aqueles 15 pontos altos, nós vamos trabalhar desta forma, tá? Então, aqui nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas, tá? E pulando sempre um ponto de base. Agora, eu vou fazer as minhas 2 correntinhas de separação. Cheguei aqui no meu leque, vamos repetir o mesmo que repetimos aqui, tá? Aqui no início. Vamos fazer
3 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo lugar, mais 3 pontos altos, duas correntinhas no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Então, nós vamos ficar aqui no nosso canto, tá? Nesse segundo leque, o mesmo que fizemos ali atrás. E essa vai ser repetição em todos os leques. Vamos repetir aqui, ó, fazendo 2 correntinhas. Eu vou fazer aqui novamente junto com vocês, ó. Prender com um ponto baixo no primeiro ponto alto, 3 correntinhas, pulando sempre um ponto de base. Pronto, cheguei aqui no meu leque, vou repetir o mesmo que repetimos ali, tá bom? Então, meninas, super fácil, tá, de fazer, vocês trabalham de vocês aí, olha, nesta sequência, por toda a volta, ok? Eu vou trabalhar a minha aqui, ó, quando chegar no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a nossa carreira, tá, de número 7, já finalizada. Olha, ficou desta forma aqui, ó, a nossa toalhinha aqui, a nossa carreira, tá bom? Olha como está ficando. Então, nós vamos iniciar agora a nossa volta, tá? De número 8. E ela vai ser trabalhada da seguinte forma. Eu já caminhei aqui, ó, meninas, fechei com ponto baixíssimo e já vim com ponto baixíssimo até aqui, ó. Nesse primeiro intervalo aqui, ó, de 2 correntinhas. Aqui, agora, meninas, em todos os leques, tá? Em todos os cantos que nós temos aqui, nós vamos trabalhar dessa forma. Eu vou subir 3 correntinhas, essas daqui já servem como nosso primeiro ponto alto, e eu vou fazer aqui, ó, mais 3 correntinhas. No total, no início, fiquei com 6 correntinhas. Por quê? 3 vai servir como um ponto alto e 3 como intervalo, tá? Agora, depois de fazer as 6 correntinhas, eu volto no mesmo lugar e faço aqui mais um ponto alto. Então, eu vou ficar aqui, ó, dentro deste primeiro espaço de correntinha com esse Vzinho, tá? Vou fazer aqui 2 correntinhas de separação. E cheguei aqui, ó, no segundo espaço de correntinhas, aqui vou também colocar um ponto alto. 3 correntinhas, no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto. Ficando aqui, olha, com esses 2 Vzinhos no canto, tá, meninas? Em todos eles, nós vamos ficar assim. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem melhor. Dessa forma, tá? Que vocês estão vendo aqui. Agora aqui, meninas, tá? Vai ser as 2 correntinhas de separação. Perdão, 3 correntinhas. E vou vir aqui, ó. Nesse primeira argolinha, vamos ir colocando ponto baixo, tá? Vou fazer as 3 correntinhas, próxima argolinha, prender com um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo, e assim nós vamos ir trabalhando, tá? Pronto, olha, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolinhas. Vou fazer as 3 correntinhas, cheguei aqui no meu canto, tá? Nós vamos ir no primeiro espaço com um ponto alto, 3 correntinhas, no mesmo lugar, mais um ponto alto. 3 correntinhas, volta aqui, ó, no mesmo espaço, vou fazer um ponto alto. 3 correntinhas, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Formando aqui meus 2 leques, que é o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Aqui no início, tá, eu tinha falado que era 2 correntinhas de separação, mas são 3, tá, meninas? Então, vamos lá. 3 correntinhas e vamos vir aqui, ó, repetindo o mesmo que nós repetimos aqui, tá bom? Então, vai ser assim, tá, meninas? Por toda a nossa volta.
Essa lateral aqui vai ser a mesma repetição nessas três, ok? Olha, da mesma forma que fizemos aqui, vamos fazer nessa, nessa e nessa, tá bom? Então, vou fazer a minha aqui, quando chegar aqui no final, volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa volta, tá? De número 7, finalizada. Deixei pra fechar aqui junto com vocês. E nós vamos aqui, ó, depois de fazer as 3 correntinhas, tá? Nós vamos vir aqui, ó, lembra das 6 correntinhas que fizemos? Então, nós vamos aqui, ó, na terceira correntinha, eu vou inserir a agulha dentro dela, e nós vamos aqui fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui está já a nossa volta finalizada. Vamos iniciar agora a nossa próxima volta. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui para esse intervalo de correntinhas. E aqui, meninas, eu vou subir as 3 correntinhas e vou aqui fazer mais 2 pontos altos. Então, fiquei com 3 pontos altos. Vou fazer as 2 correntinhas de separação no mesmo lugar. Eu vou colocar aqui mais 3 pontos altos, totalizando aqui 6 pontos separados por 2 correntinhas. Desta forma, olha. Vou agora fazer 3 correntinhas de separação. Vou vir aqui, ó, nesse próximo Vzinho também nós vamos fazer um leque. O mesmo que fizemos aqui, tá bom? Fazer as 3 correntes, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, meninas, olha, aonde nós temos aqui, ó, nos 4 cantos, onde nós temos aqueles 2 Vzinhos, para cada Vzinho nós vamos trabalhar um leque, tá? Separados por 3 correntinhas. Depois de fazer os 2 leques, tá? Vamos fazer aqui as 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, onde nós temos aquelas argolinhas, né? Vou para cada uma trabalhar da mesma forma que trabalhamos na carreira anterior, tá? Fazendo as 3 correntinhas de separação e prendendo com ponto baixo em cada argolinha. Aqui, assim, nós vamos ir fazendo, tá? A diminuição, tá? Dessas argolas. Pronto, olha, meninas, então aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 argolinhas. Na carreira anterior, tá? Nós tínhamos ficado com 6 e nessa daqui com 5. Vou manter aqui as 3 correntinhas de separação. Cheguei aqui dentro daquele primeiro Vzinho. Nós vamos trabalhar os nossos leques, que é o mesmo que trabalhamos aqui, ó, no início, tá? Da nossa volta. Então, vamos lá. Pronto, olha, meninas, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É assim, tá? Que nós vamos trabalhar por toda a volta. O mesmo que trabalhamos aqui, nós vamos trabalhar nessas 3 laterais que nós temos aqui. Aqui no nosso canto, tá? Onde nós temos aqueles 2 Vzinhos, conforme eu fiz aqui, ó. Falei com vocês, nós vamos trabalhar esses 2 leques, ok? Então, trabalho de vocês aí nessa sequência, eu vou trabalhar a minha, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a nossa volta de número 9, já finalizada. Nós vamos iniciar agora a nossa volta de número 10, e ela vai ser trabalhada da seguinte forma. Aqui, meninas, agora, deixa eu falar pra vocês, agora aqui nos cantos, onde nós temos aqui, ó, esses leques, tá? Nos cantos, nós vamos trabalhar Vzinhos, tá? Dentro de cada um, que é o mesmo, tá? Daqui, dessa carreira aqui, nossa, tá? De número 9, que nós trabalhamos esses 2 Vzinhos, né? Então, vamos lá. Eu já fechei aqui com ponto baixíssimo, né? Já caminhei com ponto baixíssimo até aqui no meio desse primeiro leque. Aqui nós vamos fazer 6 correntinhas.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto no mesmo ponto, tá? E vou fazer aqui mais um ponto alto. Ficando aqui, olha, com esse nosso primeiro Vzinho. E agora, nós vamos fazer aqui 2 correntinhas de separação. Vamos vir, ó, nesse intervalo aqui, ó, de 3 correntinhas que fizemos de um leque pro outro. E aqui eu vou colocar um ponto alto. Vou fazer aqui 2 correntinhas no mesmo lugar, tá? Vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, aqui nós ficamos com este Vzinho também naquele espaço, tá? Então, vamos ficar com 3 Vzinhos. 2 correntinhas, cheguei aqui dentro do meu leque, vou fazer um ponto alto. 3 correntinhas e vou fazer aqui mais um Vzinho aqui. Então, cada canto, tá, meninas? 4 cantos, nós vamos ficar com esses 3 Vzinhos, ok? Assim que fizer esses 3 Vzinhos, agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Cheguei aqui onde nós temos aqueles pontos baixos, né? E as correntinhas, vou colocar um ponto baixo na primeira correntinha. 3 correntinhas, próximo espaçozinho, prender com um ponto baixo. 3 correntinhas, no próximo espaço, prender com um ponto baixo. 3 correntinhas, e assim nós vamos ir trabalhando, tá? Então, aqui agora, nós vamos ficar com 4 argolinhas dessa de 3 pontos altos, tá? Então, vamos lá, fazer as 4 correntinhas. Cheguei aqui dentro deste primeiro leque, vamos fazer um ponto alto, 3 correntinhas, no mesmo lugar, um ponto alto. 2 correntinhas, vou nesse primeiro intervalo de um leque e o outro, fazer um ponto alto. 2 correntinhas, no mesmo lugar, mais um ponto alto. 2 correntinhas, vou dentro do meu Vzinho, vou fazer um ponto alto. 3 correntinhas, no mesmo espaço, fazer mais um ponto alto. Eu vou fazer 4 correntinhas e cheguei aqui, ó, na lateral, onde nós temos aqueles pontos baixos. Então, meninas, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É assim, tá, que nós vamos trabalhar esta nossa volta. Onde nós temos os nossos cantos aqui, ó, dos nossos leques, nós vamos trabalhar o mesmo que trabalhei aqui. Se caso de vocês precisar estar aumentando as correntinhas, fique à vontade, pode estar aumentando aqui as correntinhas, ok? Então, era isso, tá, meninas? Vou trabalhar toda a minha volta nessa sequência, que essa aqui são a mesma repetição, tá? E já eu volto aqui no finalzinho com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? De número 10, já finalizada. E olha, aqui nos 4 cantos que nós temos, olha, nós ficamos aqui, ó, com 3 Vzinhos, como vocês podem ver, em todos eles, tá? Nesses 4 cantos. Então, nós vamos iniciar agora a nossa volta de número 11. Eu vou caminhando aqui com ponto baixíssimo, para esse espaço aqui do Vzinho. E agora, eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Essas 3 correntinhas, meninas, já vale aqui como nosso primeiro ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas, no mesmo espaço, eu vou colocar mais 3 pontos altos, formando aqui o nosso primeiro leque. Então, nesses Vzinhos que nós temos aqui, ó, na base, nós vamos trabalhar leques, tá bom? Como esse daqui. Eu fiz esse leque, agora eu vou fazer 2 correntinhas, vou no próximo Vzinho que nós temos, e aqui também eu vou fazer um leque. Colocando aqui os 3 pontos, 2 correntinhas e mais 3 pontos. Meninas, super fácil, tá, de fazer. É porque são leques que nós vamos trabalhar, colocar aqui dentro desses Vzinhos que nós temos nos cantos, tá bom? E separando com 2 correntinhas. Olha, no próximo V, que é o terceiro Vzinho, tá? Também nós vamos colocar aqui leque de 6 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Olha, vai ficar desta forma aqui, ó, que vocês estão vendo, ok? Nos 4 cantos, vamos trabalhar esses 3 leques. Então, vamos lá, continuar.
Eu vou fazer agora 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Cheguei aqui, ó, onde nós temos aqueles pontos baixos. Vou na primeira argolinha, prender um ponto baixo. 3 correntinhas, na próxima argolinha, também um ponto baixo. 3 correntinhas, na próxima argolinha, prender com ponto baixo. Esse aqui também, tá, meninas? Vai ser a mesma repetição que nós vinha fazendo. Porém, olha, aqui nós vamos ficar agora com 3 argolinhas. Na carreira anterior, tá? Nós ficamos com 4 e nessa aqui com 3. E vamos fazer aqui 5 argolinhas, 5 correntinhas, perdão. Cheguei aqui no meu canto, no meu leque. Nós vamos trabalhar o mesmo que nós trabalhamos ali no início, tá bom, meninas? Vamos ir fazendo para cada vezinho um leque, tá? De 6 pontos, separados por 2 correntinhas. Vou fazer um pouquinho rápido, porque é muito fácil, né? Essa aqui é a repetição que nós fizemos ali no início. Então, tá? Vou fazer aqui rapidão com vocês, para me mostrar depois para vocês como vai ficar, tá? A nossa volta toda, que a partir daqui, tá? São a mesma repetição nas nossas lateral. O mesmo que fizemos nessa, nós vamos fazer nas 3 à frente. Pronto, olha, meninas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como vai ficar. Olha, no nosso canto aqui, nós ficamos, tá? Com 3 leques separados por 2 correntinhas. E é o mesmo que vamos trabalhar nesses dois. Aqui nessa lateralzinha aqui que nós temos, nós vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Então, trabalho de vocês aí, eu vou trabalhar aqui, já eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? De número 11, já finalizada. E olha, observe que aqui, ó, nos 4 cantos, nós ficamos com os 3 leques, tá? Agora, é muito fácil também de estar trabalhando a nossa volta de número 12. A nossa volta de número 12, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu já fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha e já caminhei com ponto baixíssimo aqui, ó, no meio do leque. Aqui, meninas, nós vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Perdão, 6 correntinhas. Volto no mesmo lugar, vou fazer aqui um ponto alto. Então, aqui nós vamos iniciar com esse Vzinho também, tá? Aqui agora nós vamos ficar com 5 Vzinhos. Vamos trabalhar um aqui dentro de cada leque e um aqui nesses espaços de correntinhas. Então, vamos lá. Feito aqui o primeiro leque, nós vamos fazer 2 correntinhas. Vou aqui, ó, nesse espaço, vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto, formando aqui o segundo leque. 2 correntinhas, vou dentro desse leque, vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e fazer mais um ponto alto. 2 correntinhas, vou aqui, ó, nesse espaço de correntinhas, fazer um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto, formando aqui o quarto leque. 2 correntinhas. Vou aqui dentro do meu leque fazer um ponto alto, 2 correntinhas no mesmo lugar, vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, aqui, ó, nos cantos, nos 4 cantos, tá, meninas? Nós vamos ficar com esses 5 leques. Perdão, com esses 5 Vzinhos. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Cheguei aqui, onde nós temos aqueles pontos baixos, né? E as 3 argolinhas. Então, nós vamos na primeira argolinha, vamos prender com um ponto baixo, 3 correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. 3 correntinhas e na próxima argolinha um ponto baixo. Então, agora nós vamos ficar com 2 argolinhas e 3 pontos baixos.
Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Cheguei aqui no meu primeiro leque, vamos repetir o que nós fizemos aqui, tá bom? Vamos ir fazer os nossos 5 vezinhos. Olha, muito fácil de fazer. Se a de vocês aí precisar, meninas, vocês podem estar aumentando essas correntinhas que a gente está fazendo, tá? Ao invés de 2, vocês podem estar aí colocando 3. Pronto, olha, meninas, está aqui. Essa vai ser toda a nossa carreira, tá bom? Não esquecendo, olha, que aqui nos cantos, tá? Nós temos que ficar com esses 5 vezinhos. E aqui, ó, onde nós temos esses pontos baixos com essas argolinhas, nós vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui, ok? Então, vai ser a mesma repetição, vocês trabalham de vocês aí. Vou trabalhar a minha, quando chegar aqui, ó, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? De número 12, já finalizada. E aqui, olha, nos 4 cantos, tá? Nós ficamos aqui com os nossos 5 leques. Agora, perdão, com os 5 vezinhos, né? Então, eu fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E agora, nós vamos aí iniciar a nossa volta, tá? Nossa volta de número 13, que vai ser trabalhada da seguinte forma. Vou caminhar aqui, ó, com ponto baixíssimo, no meio do vizinho aqui. E eu vou subir as 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, meninas, agora aqui onde nós temos esses 5 vizinhos, nós vamos colocar um leque, tá? Dentro de cada um. É o mesmo aqui, ó, dessa forma. E vamos fazer aqui 2 correntinhas de separação. Olha, vou para o próximo vizinho, nós vamos aqui colocar o nosso segundo leque dentro deste vizinho. O mesmo leque, tá? Que nós vem trabalhando, com 6 pontos altos separados por 2 correntinhas. Desta forma, olha. Vamos agora fazer as 2 correntinhas de separação. Vamos para o próximo leque. Vamos também, perdão, próximo vizinho, né? Sempre eu tô falando leques, mesmo que a gente é acostumada, né? Está fazendo, mas é dentro do nosso vizinho. É o que a gente sempre mais faz, né? Nos trabalhos, a gente confunde. 2 correntinhas, olha, o próximo vizinho, o nosso 4º leque. Então, meninas, super fácil, né, de fazer também aqui, né? Por isso que eu estou fazendo aqui um pouquinho rápido aqui, tá, meninas? Porque, né, esse leque, né, todos vocês já sabem como fazer, né? Então, é super fácil. E é fácil também de fazer aqui esse canto, né? Porque vai ser os 5 leques, vai ser a quantidade de vizinhos que nós temos, vai ser a quantidade de leques, porque vamos trabalhar para cada vizinho, vamos colocar um leque dentro, né? Vou mostrar aqui para vocês, olha, dessa forma, 5 leques dentro dos 5 vizinhos que nós tínhamos na base. Agora, aqui nós vamos fazer as 6 correntinhas. E vamos vir aqui, ó. Nesse primeiro argolinha aqui de correntinhas, prende com ponto baixo, 3 correntinhas, próximo argolinho, ponto baixo. Então, agora, nós vamos ficar apenas com uma argolinha aqui, tá? 6 correntinhas. Chegamos aqui, olha, no nosso canto. Vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos ali, tá bom? Para cada vizinho, nós vamos trabalhar um leque. E para passar de um leque pro outro, são 2 correntinhas de separação, tá bom? Então, meninas, eu vou trabalhar aqui, ó, este meu canto, trabalhando os meus leques, que é o mesmo que eu fiz aqui, e já eu volto aqui com vocês.
Pronto, olha, meninas, voltei aqui, olha, já com os meus 2 cantos já prontos, olha, fiz os meus 5 leques. E nós vamos trabalhar aqui, ó, nesses 2 leques, o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? E aqui onde nós temos essa argolinha com esses 2 pontos baixos, nós vamos trabalhar nesses 3 motivos aqui, nesses 3 desenhos, tá bom? Então, vocês trabalham de vocês aí, eu vou trabalhar a minha, quando chegar aqui eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta, tá? De número 13, já finalizada. E nós vamos iniciar aí a nossa volta de número 14. A volta de número 13, eu finalizei aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós iniciamos. E agora, nós vamos iniciar e nós vamos trabalhar toda a nossa volta da seguinte forma. Eu vou pegar aqui, depois de fechar com ponto baixíssimo, eu vou trabalhar aqui 5 pontos altos. Vou trabalhar esses 3 pontos altos e mais 2 pontos altos aqui nesse intervalo aqui no meio do leque. Então, vamos lá. Eu vou subir as minhas 3 correntinhas, já iniciando, servindo como um ponto alto, e vou aqui, nesses 3 pontos altos, e vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto. Fiquei aqui com meus 3 pontos altos e vou trabalhar mais 2 aqui nesse intervalo aqui de correntinhas, tá no meio do nosso leque. Então, aqui eu complementei os meus 5 pontos altos. Vou fazer as 2 correntinhas de separação, volta no mesmo espaço da correntinha e vamos fazer aqui mais 2 pontos altos e vamos vir nos 3 pontos altos e ir trabalhando um ponto para cada ponto. Aqui, então, nós vamos complementar mais 5 pontos altos. Pronto, meninas, olha, vai ser desta forma aqui, tá? Assim que fizer, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Cheguei aqui no meio desse leque, tá? Nós vamos bem no meio dele e vamos fazer um ponto alto, 2 correntinhas no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, aqui, meninas, eu vou trabalhar apenas um Vzinho, tá? Aqui em cima desse leque. Assim que fizer esse V, nós vamos fazer as 2 correntinhas. Cheguei aqui no terceiro Vzinho, tá? Aqui nós vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui, tá bom? Então, eu vou aqui no primeiro ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto alto. E vou ir trabalhando um ponto alto para cada ponto. Aqui nesses 3 pontos altos, e vou fazer mais 2 pontos altos aqui no intervalo do nosso leque. Vou fazer as 2 correntinhas, volta no mesmo lugar. Faço 2 pontos altos e vou voltar aqui trabalhar os meus 3 pontos altos para complementar aqui os nossos 5 pontos altos. Pronto, meninas, então vai ser assim, tá? Olha. Vou fazer minhas 2 correntinhas, cheguei aqui dentro deste leque, nós vamos trabalhar um V. Vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, no mesmo lugar, mais um ponto alto. 2 correntinhas. Cheguei aqui nesse leque, nós vamos no primeiro ponto alto, fazer um ponto alto. E trabalhando ponto altos em cima de ponto até completar os 5. Fiz os meus 3 e vou fazer mais 2 aqui no intervalo aqui do meio do leque. 2 correntinhas de separação, volta no mesmo espaço. Vou fazer aqui os 2 pontos altos e trabalhar aqui esses 3 pontos altos. Complementando aqui os nossos 5 pontos altos. Vai ser, então, meninas, dessa forma, tá? Eu vou fazer aqui agora, nós vamos trabalhar desta forma quando nós chegamos aqui, ó. Nesse desenho aqui, onde nós temos apenas uma argolinha, tá? Então, vamos lá. Aqui agora, eu vou fazer apenas 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Eu vou vir aqui, meninas, aqui, ó. Nessa argolinha aqui, ó, que nós temos aqueles 2 pontos baixos, eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. Assim que fizer esses 3 pontos altos, nós vamos fazer as 4 correntinhas e voltar aqui, ó, trabalhando o mesmo que nós trabalhamos aqui, ó, nesse canto, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazendo aqui, ó, os meus 5 pontos altos. 3 vai ser aqui no início e 2 vai ser no intervalo do nosso leque. 2 correntinhas, 2 pontos altos no meio do leque.
E vamos trabalhar aqui os 3 pontos altos. Então, é assim, tá, meninas? Que eu vou trabalhar aqui no nosso canto, tá? Eu vou ir fazendo o mesmo que eu fiz aqui, junto com vocês aqui, tá bom? No início, tá? Essa é a mesma repetição aqui nesse canto. Então, eu vou fazer já, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já pra mostrar pra vocês. Trabalhei aqui meus 2 cantos, ó, da mesma forma que trabalhamos aqui no início, eu trabalhei aqui, ó, nesse segundo canto, tá? E aonde nós temos aquele desenho aqui, ó, da nossa pinha, eu trabalhei aqui, ó, na última argolinha, 3 pontos altos e fiz 4 correntinhas de separação. Mas se caso de vocês precisar estar aumentando as correntinhas, às vezes querer ficar repuxado, tá bom? Pode estar aumentando as correntinhas. E se ficar um pouco larguinho, tá? Querer assim, querer meio embabar, diminua as correntinhas, tá bom? Então, meninas, olha, é nessa forma aqui, tá? Que nós vamos trabalhar por toda a nossa volta. São a mesma repetição. Essa lado aqui que nós trabalhamos, nós vamos trabalhar neste, nesse e nesse daqui, tá bom? Então, vou trabalhar a minha, quando chegar aqui no final, volto com vocês pra nós continuar o nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui com minha volta de número 14 já finalizada. Fechei com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E toda a nossa volta, tá, meninas? Ficou dessa forma aqui, ó, que vocês estão vendo. Então, vamos iniciar aí a nossa volta de número 15. E ela vai ser trabalhada da seguinte forma. Depois de fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui até chegar aqui, ó, no segundo ponto. Perdão, no terceiro ponto. Fui para o segundo ponto, cheguei aqui no terceiro ponto com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir as 3 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto, e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. E vou trabalhar mais 2 pontos aqui no intervalo, tá? Que nós temos de 2 correntinhas. Ficando aqui com 5 pontos altos. Assim que fazer esses 5 pontos altos, nós vamos fazer as 2 correntinhas, volta no mesmo espaço de correntinhas e faz mais 2 pontos altos. E vamos nesses 5 pontos altos, trabalhar aqui 3. Eu vou no primeiro ponto, vou para o segundo e vou trabalhar também no terceiro. Então, aqui, ó, essa nossa volta, tá? De número 15, eu vou deixar os 2 primeiros, 2 últimos pontos sem trabalhar. Assim que fizer, tá? Esses pontos, fazer as 2 correntinhas, cheguei aqui nesse Vzinho. Aqui eu vou trabalhar um leque, tá? Com 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, essa aqui vai ser trabalhada em todos os nossos cantos, tá? Da nossa toalhinha. Esse aqui é o primeiro canto, do mesmo que nós trabalhar aqui nesse primeiro, nós vamos trabalhar no segundo, no terceiro e no quarto, tá bom? Olha, fiz o meu leque, vamos fazer as 2 correntinhas. Cheguei aqui, ó, onde nós temos aqueles 10 pontos, né? Eu vou pular os 2 primeiro e a partir do terceiro, eu vou fazer um ponto alto no primeiro, um no segundo e um no terceiro. E mais 2 pontos altos aqui no intervalo aqui, ó, de que nós temos de correntinha. Então, nós ficamos com 5 pontos altos. Deixei aqui os 2 primeiros sem trabalhar. Faço 2 correntinhas, volta no mesmo espaço de correntinhas e faça 2 pontos altos. E vou aqui, nesses 5 pontos, trabalhar um ponto no primeiro, e um ponto no segundo, e um ponto no terceiro. Aqui também, tá, meninas? Deixei os 2 últimos sem trabalhar, desta forma. Vou fazer agora as 2 correntinhas de separação, cheguei no meu Vzinho, vamos trabalhar o nosso leque, tá? Conforme nós vamos ali trabalhando, tá? Com 3 pontos, 2 correntinhas e mais 3 pontos. Muito fácil, tá, meninas, de fazer essa nossa carreira. Pronto, eu fiz aqui o meu segundo leque, tá? Vou fazer as 2 correntinhas, cheguei aqui novamente nesses 10 pontos, vou pular os 2 primeiros. A partir do terceiro, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto. Cheguei aqui no intervalo de correntinhas, vou fazer mais 2 pontos altos para complementar os meus 5.
duas correntinhas, no mesmo lugar vou fazer mais 2 pontos altos e vou trabalhar esses 3 primeiros pontos que nós temos aqui na base. Completando aqui os nossos 5 pontos altos. Olha, meninas, vai ficar... Então, o nosso canto, em todos eles, tá? Vamos trabalhar dessa forma aqui. Assim que fizer aqui, tá? Nós chegamos aqui nesse espaço onde nós temos as 4 correntinhas e aqueles 3 pontos altos, né? Então, aqui, meninas, nós vamos trabalhar desta forma, tá? Vamos lá, vamos fazer aqui. Assim que fizer os 5 pontos, tá? Vamos fazer... 2 correntinhas, cheguei aqui, ó, vou nesse intervalo de 4 correntinhas e aqui eu vou colocar 3 pontos altos. Coloquei esses 3 pontos, eu vou fazer mais 2 correntinhas, no próximo intervalo de 4 correntinhas, pulando os 3 pontos, né? Eu vou colocar também 3 pontos altos. Feito aqui esses 3 pontos altos, olha, vai ficar dessa forma aqui, tá? Vou fazer 2 correntinhas. Vou aqui, ó, chegamos no nosso segundo canto, tá? Nós vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui. Aqui eu vou pular os 2 primeiros e a partir daqui eu vou ir trabalhando ponto alto. Então, meninas, eu vou fazer aqui esse nosso segundo canto, tá? E eu vou voltar aqui, assim que eu fizer eles, eu vou voltar aqui com vocês pra mostrar como vai ficar, tá? Como ficar o nosso segundo canto, que vai ser o mesmo que trabalhamos aqui. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, vou mostrar aqui o nosso segundo canto trabalhado. Então, o segundo canto, tá? Nós trabalhamos o mesmo que trabalhamos aqui, tá? Que é o primeiro canto. Olha, então, ficou desta forma aqui. Cheguei aqui nesta lateral, tá? Nós vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos aqui, ó, onde nós temos aqueles... Ficamos com aqueles 2 grupos, tá? De ponto altos. Então, aqui eu fiz minhas 2 correntinhas, eu vou aqui, ó, nesse intervalo, tá, de 4 correntinhas, aqui eu vou colocar 3 pontos altos. Assim que fizer esses 3 pontos, faça 2 correntinhas, pula esses 3 pontos e vem no intervalo, tá, de 4 correntinhas, e vamos colocar aqui mais 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, cheguei aqui nos 5 pontos, eu vou pular os 2 primeiros e a partir daqui, tá, nós vamos ir trabalhando. Então, aqui já é o nosso canto. Este canto nós vamos trabalhar o mesmo que trabalhamos nesses 2, tá bom? E aqui, meninas, olha, ficou dessa forma, que é o mesmo que nós fizemos aqui, tá? Então, trabalhe de vocês aí nessa sequência, por toda a volta. Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, eu voltei aqui com a minha volta, tá? De número 15, já finalizada. Fechei com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E agora, nós vamos iniciar aí a nossa volta de número 16 e a nossa última volta. Então, meninas, na nossa última volta, vai ser trabalhada da seguinte forma. Depois de fechar com ponto baixíssimo, tá? Aqui na terceira correntinha, vamos caminhar com ponto baixíssimo, chegar aqui no terceiro ponto alto. Caminhei com ponto baixíssimo para o segundo e vou caminhar com ponto baixíssimo aqui no terceiro ponto alto. Aqui eu vou subir minhas 3 correntinhas, que já é o meu primeiro ponto, e vou para o ponto alto à frente, fazer um ponto alto, e no próximo ponto alto à frente um ponto alto, e no intervalo aqui de 2 correntinhas, vou colocar aqui 2 pontos altos. Então, aqui eu fiquei com 5 pontos altos. Vou fazer aqui 3 correntinhas, volta, e vou fazer aqui o meu picô. Volto no mesmo lugar, faço 2 pontos altos. E nesses 5 pontos altos, eu vou trabalhar nos 3 primeiros pontos. Pronto, olha aqui. Fiz 5 pontos altos, um picô e mais 5 pontos altos do outro lado. Vamos dar continuidade. Eu vou fazer aqui uma correntinha apenas. E vou aqui, ó, no meio desse leque, aqui eu vou colocar um ponto alto, 3 correntinhas, volta aqui, ó, pega essas 2 laçadas da frente do ponto alto e faça aqui um picô. No mesmo lugar, um ponto alto, novamente, 3 correntinhas, volta e pega essas 2 laçadas da frente e faça um picô. No mesmo lugar, vamos fazer o terceiro ponto alto. As 3 correntinhas, volta atrás, pega essas 2 laçadas da frente do ponto alto e faça o terceiro picô.
volta no mesmo lugar e faz mais um ponto alto. Então, aqui nós vamos ficar com 3 pontos altos e 4 pontos altos e 3 picôs, tá? Vou fazer apenas uma correntinha de separação, cheguei nos 5 pontos, vou pular os 2 primeiro. A partir do terceiro, nós vamos ir trabalhando os 5 pontos, 3 pontos e 2 aqui no intervalo da correntinha. 3 correntinhas, vou aqui fazer o meu picô, volta no mesmo lugar, vou fazer 2 pontos altos e vou aqui trabalhar mais 3 pontos em cima desses pontos altos que temos, completando aqui 5 pontos altos. Uma correntinha separação, cheguei aqui no leque, nós vamos fazer 1 ponto alto, 3 correntinhas, volta e faça um picô. Então, este aqui é o mesmo que nós vamos trabalhar aqui, tá bom, meninas? Olha esses 4 pontos. Pronto, olha, meninas, trabalhamos o nosso canto, então, todos os nossos cantos vai ficar assim, tá bom? Aí, vocês trabalham eles dessa forma aqui, ó, que nós trabalhamos no primeiro, tá? Olha como que fica lindo aqui, ó, o cantinho. Então, agora, nós vamos dar continuidade, chegamos aqui, olha, onde nós temos aqueles 2 grupos de 3 pontos altos, né? Aqui, meninas, nós vamos trabalhar ele da seguinte forma. Eu vou fazer aqui uma correntinha, vou nesse intervalo aqui, ó, de correntinhas, vou fazer aqui um ponto alto, uma correntinha, e aqui entre esses 2 pontos aqui eu vou colocar 3 pontos altos, tá? Se aqui de vocês precisar estar fazendo com 2 correntinhas, pode estar fazendo, tá? Vou fazer uma correntinha, cheguei aqui, ó, fazer um ponto alto no intervalo de correntinhas, uma correntinha, pulo os 2 primeiro e cheguei aqui, já iniciando o meu canto, tá, meninas? Então, este canto aqui é o mesmo que trabalhamos aqui, tá? Então, eu acho que não há necessidade aqui de eu estar fazendo junto com vocês, tá? Porque é a mesma repetição aqui, ó, ok? E nesse aqui também, e nesse, nos 3 cantos que falta, vamos fazer essa repetição. E aqui onde nós temos os grupos de ponto altos, aqui, ó, na lateral, nós vamos trabalhar dessa forma aqui, que eu fiz aqui com vocês, tá bom? Então, trabalho de vocês aí, eu vou trabalhar a minha aqui, que já eu volto aqui com vocês, para nós finalizar o nosso trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a minha última volta já finalizada. Deixei aqui para fechar junto com vocês. Eu já cortei aqui a minha linha para estar facilitando aqui o meu arremate, né? E vamos lá. Eu fiz aqui uma correntinha de separação e vou aqui, ó, na terceira correntinha que nós iniciamos, aqui eu vou prender com ponto baixíssimo e vou fazer mais 2 correntinhas, puxar o fio e estar aqui dando uma apertada aqui. Pronto, agora é só arrematar, tá? Eu vou esconder aqui o meu fio pro lado avesso, tá? Da minha toalhinha. E aqui está, tá, meninas? Já a nossa toalhinha finalizada. Olha que lindo que ela fica, meninas, que ficou. Então, espero aí que vocês tenham gostado da aula, tá? Se vocês tiverem gostado, meninas, não esqueça de deixar o seu joinha, tá? Compartilhe e comente aí o que você achou da aula, tá bom? Se quiser deixar alguma sugestão aí, também pode estar deixando aí, que eu vou olhar aí nos comentários, tá bom? Então, era isso, meninas. Eu vou ficando por aqui com essa mais uma videoaula para vocês, essa linda toalhinha. Ela é muito linda e fácil de fazer, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus.